vocês aqui nessa noite, é claro, uma noite muito agradável. Com certeza será uma noite muito especial. Eu tenho um aulão preparado aqui para você. Eu sou a Nina França, eu ajudo fotógrafos iniciantes a dominar as técnicas de forma simples e fácil. Olha aí para você ver os feedbacks que eu recebo dos meus clientes. A Nina e a Fernanda, eu recomendo, gente, elas são sensacionais. E olha que, tipo, elas tornaram meu evento muito mais do que vocês imaginaram. Faço as minhas palavras da minha esposa. Maravilhoso, olha, parabéns, Nina. Com palavras, viu? Muito parabéns. Bom, gente. Continue assim. E nós colocamos nossos sonhos na mão de vocês se tornaram possível e muito mais ainda. Só tem que agradecer. E você aí, ó. Nota 1000, 3000, 4000, 10 mil. Vocês viram que maravilha? Aí a Karen falando da gente, a Karen gravou o vídeo, olha aqui, o quantos prints tem, ó. Ela ainda fez questão de colocar também ali no nosso Instagram a Tati, que ficou maravilhada, o Fábio, a Paula, olha aí que maravilha, ó. A Paula, muito obrigada por registrar esse momento, amamos. A Lu colocou excelente fotógrafa. A Cristiane Aparecida escreveu: Nina, muito obrigada pelo seu trabalho e principalmente por essas lembranças. Obrigada. A Márcia escreveu: super recomendo a Nina, ela é a melhor. Olha que maravilha. Olha ali que a Rosana Baltazar escreveu: você sempre arrasa nas fotos. A Mônica, trabalho maravilhoso, equipe super dedicada, amo. Olha o que a Meire colocou ali, ó. Achou tudo muito lindo e colocou uns emojis ali de choro, de agradecimento, de felicidade, de emoção. Maravilhoso, eu tô impressionada. Que take é esse? Muito obrigada, vocês são megas profissionais. A Bruna tímida do jeito dela, arrasando, você também nos takes. E a Nina com as fotos, uma mais bonita que a outra. Profissional, viu? Muito obrigado pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho. Top demais. Vocês viram como isso é muito gratificante? Agora deixa eu contar para você um pouquinho da minha história. Eu sou fotógrafa, jornalista e escritora. Eu tenho um estúdio próprio em São Paulo, esse aqui que você está vendo de fundo, aqui na capital mesmo. Mas é claro, gente, que nem sempre foi assim. Após eu me formar em jornalismo, eu fui em busca de oportunidade e achando, é claro, que eu iria realizar todos os desejos que a gente idealiza quando está na faculdade, né? Como ter um bom emprego, um bom salário, sabe? Tudo de melhor a gente idealiza quando está ali, né? No entanto, tudo que eu consegui naquela época foi uma proposta de emprego em uma multinacional. Pô, tava bom demais para ser verdade. Uma proposta para sair do Brasil. E naquele momento isso era inegociável. Eu jamais iria deixar minha mãezinha, que hoje mora no céu, para morar em outro país. E tá tudo bem com aqueles filhos que seguem seus caminhos, que vão em busca da sua felicidade. É que para mim aquilo não ia ser legal. Eu não ia conseguir ser feliz se eu tivesse escolhido aquele caminho. Para mim só que não seria bom. É claro que eu preciso confessar para vocês aqui uma coisa, mas eu nunca imaginei que a fotografia pudesse se tornar minha profissão. Eu estava diante, talvez, da minha única oportunidade. A minha saudosa mãe, ela gostava ali de ser fotografada, de estar na internet, de ter rede social. Então ela tinha uma câmera em casa. A câmera não era um problema. Muito pelo contrário, a câmera fotográfica era praticamente ali um integrante da família. Olha essa foto que a minha mãe disse que eu tirei no banco de trás do carro quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Porque talvez o propósito que eu descobri há 5, 6 anos atrás, talvez ele começou muito antes de eu mesma entender, quando eu tirei essa fotografia. Então eu não tinha nada a perder. Eu peguei a minha câmera fotográfica, a que eu tinha em casa, e a coragem. E comecei a fotografar a senhora, os filhos daquela senhora, os netos daquela senhora. Foi aí que eu tive a ideia de
montar ali mesmo onde eu estava. Eu não tinha ali condições de ter um estúdio fotográfico em outro lugar, de alugar um ponto, nem nada disso. Então, olha essa foto aí para vocês verem. Tá vendo essa foto aí com ali a entrada, né, que mostra essa estante bonita, é a entrada da loja de informática, e vocês verem ali atrás do monitor, vocês estão conseguindo ver que tem um pano branco? Então era tudo que eu tinha, um pano branco e 2 refletores, como mostra aqui nessa outra foto. Olha para vocês verem aqui essa outra fotografia, porque o computador que está ali, que vocês estão vendo na foto, esse computador eu já tinha, já era do meu trabalho, eu tinha que trabalhar do mesmo jeito. Então, só para você entender como tudo começou, quando a chave virou na minha cabeça. Vocês viram aí as fotos, né? Então eu comecei ali mesmo, gente, do jeito que vocês viram as fotos ali, foi daquele jeito que eu comecei. Como todo iniciante na fotografia, eu comecei com aquela câmera que eu peguei em casa, a coragem e vamos até ver o que Deus quiser. Foi mais ou menos isso, porque eu acredito que o maior erro dos iniciantes hoje é começar sem o conhecimento. Eu consegui desenvolver a minha própria aula, a minha própria metodologia. Você precisa sair fotografando no mesmo dia e depois você vai, é claro, ali desenvolvendo as habilidades. Você vai descobrindo outros meios. É por isso que hoje eu estou aqui, para desmistificar e mostrar para você que a fotografia ela não é um bicho de 7 cabeças. Você irá fazer tranquilamente um evento, uma cobertura fotográfica de um evento infantil, de um casamento, de um batizado, de um ensaio. Sabe por quê? Porque as técnicas são as mesmas, as técnicas não mudam. Você precisa ter a clareza para entender que você não precisa do equipamento mais caro, do mais sofisticado. Sabe por que você não precisa? Porque quem faz é você. Quem faz é você. Quem aplica as técnicas é você. Então você não precisa do equipamento mais caro. Você não precisa do equipamento mais sofisticado para você começar. Você só precisa aprender e aplicar de maneira correta. Que as minhas fotografias, elas foram parar na mídia. Você sabia disso? Elas foram parar nos melhores portais da internet. Para você que eu tirei essa fotografia que eu vou mostrar aí para vocês agora. Coloca aí, produção, coloca aí a foto. Se eu falar para você que eu tirei essa fotografia com uma câmera de entrada e uma lente do kit, você acredita? Olha aí para a fotografia, olha que fotografia bonita. Você acredita que ela nasceu com uma câmera de entrada e uma lente do kit? Agora que vocês já conheceram um pouquinho de mim, sem delongas, bora aprender. A fotografia ela não nasceu de forma tão simples assim, como apertar um botão de uma câmera como a gente vê no dia de hoje, né? Mas eu também não posso atribuir uma medalha de honra a somente uma pessoa, uma vez que essa invenção da fotografia, ela se deu por muita gente, por entusiastas, pintores, artistas, químicos, engenheiros, enfim, foram muita gente que participaram do início da fotografia. E essas pessoas vieram de diversas partes do mundo.
Foram diversas etapas que fizeram com que o francês Niepce e o francês Daguerre se encontrassem. Isso porque a primeira fotografia a ser considerada da história foi feita por Niepce, mas somente em 1926 ela ganhou tal consideração. Ele posicionou ali uma folha de estanho coberta de betume durante 8 horas na frente da sua janela. E ele teve esse resultado aí que eu estou mostrando para vocês agora. Mas na cabeça dele, na cabeça de Niepce, isso era considerado uma heliografia, como se fosse algo como desenhar com a luz. Isso lhe rendeu, além de uma amizade, uma parceria com o francês Daguerre. Eles estavam tão empolgados que queriam fazer algo que os leigos pudessem manusear, algo como apertar o botão. Mas uma fatalidade acontece. A morte de Niepce deixou o amigo muito triste, mas ele não desistiu. Apesar dos conhecimentos deixados por Niepce, Daguerre inventou algumas variações e assim criou o daguerreóptico. O autorretrato estava nas mãos dos franceses. Isso deixou os franceses tão alucinados que posteriormente foi vendido ao governo francês. Daquele momento em diante, essa máquina em evolução não parou mais. As fotografias, elas ganharam seus registros documentais e foi de suma importância nas guerras. Hoje você consegue vê-las nos jornais pelas suas editorias, elas estão divididas. E aí você começa a entender a responsabilidade e a importância que você vai ter na vida de alguém, ao registrar os melhores momentos. Momentos esses que ficarão eternizados para aquela família. E será também algo documental. E para adiantar, o que existe entre uma câmera e outra são as limitações. Para você entender através do conhecimento qual equipamento você deve adquirir e também para que serve. Você não adianta você sair do seu mundinho e querer comprar tudo que você vê, porque pode ser que não vai adiantar para aquilo que você precisa. Ou achando talvez que as fotografias vão sair mais bonitas. O conhecimento para manusear essa máquina é o que fará você avançar na fotografia. As técnicas são aperfeiçoadas a partir da imagem que você consegue fotografar. Agora, o que você precisa entender, o que você precisa colocar aí na sua cabeça para quebrar de vez o tabu de estudar fotografia, é que você precisa ter apenas 3 movimentos. E esses 3 movimentos, eles precisam estar estáveis e equilibrados, eles precisam andar juntos. E quando você fala em fotografia, eles estão em todas as câmeras, eles estão em todos os celulares, enfim, você acha esses comandos em qualquer equipamento que você for fotografar. Você consegue achar essa função, mas é claro, você precisa colocar aí na função manual. 3 pessoas importantes na fotografia. Uma chama a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e a sensibilidade do ISO. Esses são os 3 mecanismos que vocês precisam entender de uma vez por todas para tirar uma boa fotografia. Eles são os 3 pilares. Coloca aí, produção, desenho. Vou pedir para colocar aqui. Coloca, gente, desenho para eles entenderem o que eu estou falando. Nessa linha de cima, nessa imagem aqui, tem uma linha de cima, tá vendo? Nessa linha vermelha é a abertura do diafragma. E para você já entender de cara o que significa, o que eu estou falando, a abertura do diafragma é um mecanismo que existe na sua lente, ou seja, na sua objetiva. Se você pegar a sua objetiva aí agora, ela sendo uma lente fixa ou não, ou aquela que tem zoom ou não, você vai retirar ela da câmera e você poderá ver que ela tem ali um buraquinho, né? Ela tem um orifício. E esse orifício, esse tamanho do furo, é o que determina quando passar mais ou menos luz. Mas olhando aqui na câmera do visor, é possível você saber quando esse buraquinho está abrindo ou fechando através do seu viewfinder aqui da câmera. É só você olhar e você vai ver a numeração. Ele te mostra uma numeração. Está aqui no F, tá? Esse F, ele vem de f-stop.
mas eu não quero falar sobre isso no momento, porque o mais importante é você entender como esse mecanismo funciona. Então você repara que ao abrir ou fechar a sua lente, você muda essa numeração. Quanto menor for o número, mais aberto é esse furo, né? Mais aberto ele será. E consequentemente o que vai acontecer? Mais luz vai passar pela lente. Olha aí para você ver no desenho, acompanha para você ver. E quanto maior for a numeração, menor será esse furo, esse buraquinho, e menos luz vai passar pela sua lente. Já aqui nessa sequência de baixo, nesse carrinho aqui de baixo, na sequência desse desenho de baixo, que tem os carrinhos, o que você está vendo aqui nessa imagem, nós vamos falar sobre a velocidade do obturador. Ele é um mecanismo que ele fica dentro da sua câmera. É você que escolhe o tempo, você que escolhe a velocidade de disparo da sua câmera. O tempo de disparo é o que determina o tamanho do espaçamento ali entre as cortinas. E funciona mais ou menos assim: uma abre e a outra fecha. Essa velocidade de abrir e fechar é o que determina a chegada da luz até o sensor. Os nossos olhos, eles não veem, né? Eles não conseguem perceber, ver essa questão de segundo. Quando eles são capturados através de uma fotografia, o que você tem aí é o resultado de uma fotografia impactante. Assim, você terá a opção de congelar ou não os movimentos. Mas calma, que isso é com treino. Agora, essa última linha que você está vendo na imagem, olha bem para ela aí agora. Ela vamos chamar ela de ISO, mas nem sempre ele foi chamado assim. Lembra lá nos anos 80, quem tem aqui uma idadezinha que está aqui com a gente já vai saber do que eu vou falar. Antigamente a gente não tinha essa tecnologia que temos hoje, então nós tínhamos que colocar o filme dentro da câmera fotográfica. E esse filme, quando a gente colocava, justamente vai fazer essa parte que nós fazemos hoje, que é a parte do ISO. Só que ele chamava naquela época de asa. É a numeração da sensibilidade, ela estava no filme. Tanto é que quando a gente ia comprar o filme, a pessoa falava assim: você quer uma asa 100? Você quer uma asa 200? Chegava a ir mais além. Elas perguntavam: você vai para onde? Você vai para a praia? Você vai viajar para tal lugar? Porque ali ela já te dava a numeração da asa de acordo com a qual você iria fotografar, né? De acordo com o que você ia precisar naquele ambiente. Então era por isso que vocês encontravam, quando vocês iam em casamento ou em algo mais sofisticado, vocês poderiam encontrar os fotógrafos com mais de uma câmera. Era por causa disso, porque se ele fotografava de manhã um casamento ali ao ar livre, à noite ele já precisava de uma asa diferente da qual ele estava usando. E coitados, eles não conseguiam ver isso. Se eles abrissem a câmera ali, queimava o filme. Então isso só era feito ali através do laboratório. Com as câmeras digitais, além da economia, o que poderia ser feito passou a ser refeito ali mesmo em questão de segundo. Ou seja, através do LCD da câmera. Nós já tínhamos a oportunidade de saber se uma fotografia ficou boa ou não. Você concorda comigo? Você olha ali na câmera, você tem como ver se ela ficou boa ou não. Então isso é um dos pilares da fotografia. Ele precisa andar junto com a abertura do diafragma e também com a velocidade do obturador. Quando eu falo em ISO, eu falo exatamente do sensor da sua câmera, do quanto ele pode ser sensível à luz. Sem a luz, não existe fotografia. Isso porque, a grosso modo, a fotografia ela é escrever com a luz, desenhar com a luz. Então, presta atenção. A luz passa pelo diafragma, encontra o obturador e chega ao sensor. ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Quanto maior o ISO, mais sensível o sensor fica à luz. E ele é controlado através também de uma escala numérica. Quanto maior o ISO, mais sensível à luz. O problema já estaria aí resolvido se o ISO ele não tivesse ali um efeito colateral.
E acreditem, quanto maior a numeração, mais ruído e mais granulação você vai ter na sua imagem. Por isso tome cuidado, que ele precisa ser usado pelo fotógrafo em uma numeração maior, somente em emergência. Ou seja, quanto menor for o ISO, melhor será a sua fotografia. Agora, você tem o LCD da sua câmera, você tem como olhar e você tem como acompanhar esse desenvolvimento. É claro que o ISO poderá ser aumentado caso haja necessidade. É por isso que você precisa treinar e conhecer a sua câmera, fotografar para saber até qual limite você pode chegar no seu ISO, até que ponto você tem que ir para você não ter um ruído na sua imagem. Você viu como é fácil? Agora é só você treinar. É claro que a fotografia, ela não termina aqui. Ela está em constante construção. E quanto mais você aprende, mais conseguirá agregar na sua imagem. Fotografar, gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Porque fotografar não é você com a sua câmera. Fotografar é você com todo o seu conhecimento, é você com toda a sua cultura, é você com toda a sua essência. Para entender e saber colocar uma fotografia na regra dos terços, eu vou te ajudar. Você acabou de conhecer os mecanismos, você acabou de entender o que precisa ser feito para a fotografia funcionar. Agora você vai colocar a técnica dentro da sua imagem e você vai ter uma fotografia de impacto. Preste atenção, preste bem atenção na aula para depois você fazer aí na sua casa. Na configuração da sua câmera, eu vou pedir para colocar também uma foto aqui, coloco uma foto para a pessoa entender onde eu estou indo. Na configuração da sua câmera, você precisa ir até visualizar grade, grid ou grelha. Cada câmera ela tem um nome, uma nomenclatura aí diferente. Mas o que é certo é que ela vem com um desenho, aquele parecido com o jogo da velha. E entender que após 2 dias você fotografando dessa maneira aí com o jogo da velha, você vai ver que vai facilitar todos os seus trabalhos. E que não é uma coincidência esse jogo da velha cair na sua câmera. É ele que vai te explicar melhor como trabalhar com as regras dos terços. Se observar esse desenho, você vai ver que ela é composta por 2 colunas, na horizontal e na vertical. E se você prestar bem atenção, essa divisão, tanto da primeira coluna, da segunda e da terceira, ela compõe a regra dos terços. Olha para você ver, a coluna está sendo dividida em 3 terços. Então agora você conseguiu entender que a regra dos terços, ela é composta nessas 3 divisões iguais que fazem nascer uma fotografia impactante, uma fotografia que merece respeito. Ela também ajuda a equilibrar a fotografia, mostrando ali o horizonte, por exemplo, mostrando entre esses 2 pontos vermelhos que vocês podem ver aqui, elas ajudam a complementar a regra dos terços. Como, por exemplo, você deixar na altura dos olhos, elas ficam perfeitas para retratos. Tenta fazer para você ver. Então seria interessante você colocar a imagem entre a linha e a coluna. O importante é que essa regra ela funciona para tudo. Ela funciona para carro, para casa, para natureza, enfim, para paisagem, para qualquer fotografia que eu tirei acompanhando essa regra do terço. A fotografia é inspirada com luz, com composição, com arranjo, com harmonia dentro do seu quadro, dentro ali do seu frame, para que quem está vendo essa fotografia, gente, elas precisam ter a sensação ali de profissionalismo. Essas regras, elas são usadas pelos melhores fotógrafos do mundo. Não é um acaso que elas estão ali. Elas são técnicas que causam impacto. Um lugar bonito, um lugar ali com árvores, com flor, o céu como estava. Olha que fotografia bonita que vocês estão vendo. Olha essa outra fotografia aqui do casal, ali tirando ali num ensaio rústico que eles escolheram para fazer. Olha que linda a imagem. Olha essa de baixo já com
o noivo já com a noiva, já depois de casado. Olha que fotografia bonita. Isso que eu quero que você entenda. Olha esse outro caso que eu vou mostrar para você. Lembra aquela fotografia que eu disse que eu tirei com uma câmera de entrada e uma lente do kit? Olha para você ver ela agora. Olha para você ver como eu apliquei a regra dos terços nela. Eu usei 2 terços para o céu, porque ele estava muito bonito, e 1 terço para o carro e para a minha cliente, a Rita. Eu usei a regra dos terços, porém na vertical. O resultado não tem que ser outro. O resultado é esse que você está vendo aí. Uma fotografia que causa impacto, uma fotografia impactante. As regras, elas estão ali para serem aplicadas, para serem usadas. Olha essa outra técnica aqui para você ver que nada tem a ver com a regra dos terços, mas funciona. Olha que bonita, olha essa perspectiva, olha as linhas, como ela fica bem bonita, olha como o meu olhar ele está direcionado. Olha que fotografia bonita. Olha para onde eu estou olhando, veja, se você olha essa fotografia, você vai direto, seus olhos vão direto aonde? Então, um olhar direcionado, eu estou mostrando para você nessa imagem. Mas não paramos por aqui. Agora, se aplicarmos composição, teremos uma imagem fantástica. Veja essa, quando eu usei uma composição simétrica. Coloca a imagem aí, gente, coloca a imagem para o pessoal acompanhar aqui. Olha só, olha que imagem linda. Se você parar para analisar, a fotografia, ela foi dividida ao meio com uma imagem espetacular. O que eu tenho de um lado da imagem, a mesma coisa eu tenho do outro lado da imagem. Olha essa outra imagem aqui que é magnífica. Olha a composição que eu usei. Eu usei a composição no olho, no centro da imagem. Ficar aqui horas e horas mostrando para você os conhecimentos que você precisa ter para ter as suas fotografias com impacto, as suas fotografias melhores, bonitas, ou seja, com estilo também, por que não? Eu posso resumir aqui entre nós que a fotografia é 10% equipamento e 90% conhecimento. Daí você tem a noção do quão importante é você saber fazer as coisas. Como essa foto que estamos acostumados a ver no plano cenital. Certamente você já viu essa foto por aí no filme, você já viu essa foto por aí numa novela. Então ela agrega, ela traz ali mais ânimo, mais vida, além da sua fotografia, ela agrega no trabalho que você está fazendo. Até mesmo, com certeza, você já viu também aquelas fotografias daqueles que dizem ser fotógrafos e coloca ali um bolo desalinhado, um bolo torto, um bolo desfocado num evento, de uma cobertura de um evento infantil, por exemplo. Sem estrutura, sem equilíbrio e assim por diante. Eu posso apostar que certamente você já viu essa fotografia por aí. E tá tudo bem. Às vezes aquela pessoa ela não teve a oportunidade que você está tendo agora nesse momento, por adquirir esse conhecimento, por estar nessa aula, por ter tido a oportunidade de estar agora na hora certa e no lugar certo. O que não pode acontecer é você ser essa pessoa e a partir de agora não fazer nada. Então eu desejo a todos vocês uma boa sorte. E se você quer mudar de vida, eu te encontro do outro lado da transformação. As aulas já estão disponíveis na plataforma.